Olá, tudo bem? Eu sou o João Fernando, sou um instrutor da Furukawa e te convido a assistir esta apresentação sobre divisores de sinal óptico, ou como também é conhecido, splitter óptico. Os splitters são basicamente divisores do sinal óptico, fazendo com que a potência inserida em sua entrada seja distribuída em suas diferentes saídas, assim permitindo atender vários usuários a partir de uma única fibra da central de equipamentos, se tornando um elemento chave nos processos ópticos do tipo ponto-multiponto, que é como uma rede GPON. Um splitter é um elemento passivo. Mas como assim elemento passivo? Isso significa que não requer conexões com energia elétrica para desempenhar a sua função. Existem duas tecnologias de fabricação de splitters. São elas a do tipo FBT e a do tipo PLC. A fabricação do tipo FBT usa uma técnica de ligação de duas fibras, fundindo-as em um certo ponto de contato para que seus núcleos sejam compatíveis. Depois disso, uma das entradas é removida, obtendo-se um splitter de 1 para 2, ou seja, uma entrada e duas saídas. Outra possibilidade é que nenhuma das entradas seja removidas, para assim obter um divisor com duas entradas e duas saídas, ou um splitter 2 para 2, para se utilizar uma das entradas como redundante. As características mais importantes do divisor FBT são: eles são construídos no máximo para até 4 saídas. Suas saídas podem ser desequilibradas. Isso significa que suas saídas não têm uma potência uniforme, mas sim desigual. Já a técnica PLC é muito mais moderna e tecnológica. Consiste em um pequeno pedaço de sílica, de vidro, com ranhuras micrométricas no seu interior. Essas ranhuras atuam como guias da potência luminosa, dividindo o sinal óptico de entrada igualmente em cada uma de suas saídas. As características mais importantes dos divisores PLC são: eles são do tipo de splitter mais utilizado atualmente. As suas saídas são equilibradas, isso é, a potência de entrada é dividida uniformemente entre suas saídas. Aqui podemos visualizar um pequeno pedaço de vidro com as ranhuras, que conduz à luz. A Furukawa fabrica splitters com a técnica FBT e PLC, além de fabricar para diferentes tipos de instalação, como por exemplo os de caixa de emenda, onde podemos utilizar os splitters NC-NC, não conectorizado, não conectorizado, para fusão em ambos os lados, ou então splitters NC-SC, não conectorizado e com conectorização SC, para fusão apenas em uma das suas pontas. Normalmente esses splitters são utilizados nas caixas CTO, caixa de terminação óptica, e os do tipo modular, nos formatos disponíveis para serem instalados diretamente em um rack ou em uma bandeja LGX, sem fazer fusão de suas fibras. A tabela a seguir mostra as principais características de desempenho dos splitters, desde o modelo de uma entrada para duas saídas até o modelo de uma entrada para 64 saídas. Podemos observar o comprimento de onda suportado tanto para os modelos do tipo PLC quanto para o tipo FBT. As perdas máximas de inserção ou atenuação de cada splitter, lembrando que essas perdas são expressas em decibéis e deverão ser utilizadas para a realização do cálculo de orçamento de potência futuramente. A uniformidade, que mede a diferença máxima de atenuação em suas saídas, sensibilidade máxima da polarização, que medem as perdas associadas à polarização do campo elétrico e magnético da luz,
e as perdas de diversidade e retorno associadas às uniões ópticas dos divisores. Como já sabemos, os divisores também podem possuir entradas redundantes e ter a nomenclatura 2 para N, ou seja, duas entradas e N saídas. Para as tecnologias POM, esse é um aspecto importante para obter redundância de um canal do equipamento ativo OLT até o splitter. Para que isso, quando a fibra ativa pare de transmitir por algum motivo, a fibra de backup seja ativada automaticamente. Então, aqui nós temos uma rede montada com splitter 2 para N para redundância, temos dois links, um ativo e um backup, e quando esse ativo falha, o link backup assumiria mantendo os clientes online, né? Mantendo o serviço, a entrega do serviço até os clientes. Mas é muito importante que exista a adequada configuração da redundância entre essas duas fibras, permitindo que apenas uma delas emita o sinal. Caso contrário, a potência de saída para as ONTs poderá ser dobrada, interrompendo o serviço e até mesmo podendo danificar os receptores ópticos das ONTs. Existem diferentes tipos de redundância, como podemos observar no esquema a seguir. A redundância do tipo A consiste em usar uma placa que possui uma porta redundante para cada porta POM, assim realizando a redundância. Já a redundância do tipo B não requer placas especiais e é realizada entre qualquer par de portas POM. As duas redundâncias A e B permitem um canal duplo para o splitter. Agora, no caso de você desejar alcançar um cliente crítico com redundância, essa topologia deve ser usada, o que inclui a utilização de dois splitters e duas ONTs para ativação do mesmo cliente, do mesmo equipamento, no caso. Muito importante lembrar que existe uma diferença entre a divisão de potência ótica e a divisão de largura de banda. Como já sabemos, os splitters têm um impacto direto na potência de suas saídas. Em outras palavras, a potência de saída de um splitter depende do número de saídas que este possui. Por outro lado, a largura de banda para cada usuário do mesmo splitter depende diretamente do número de usuários ativos e não do número de saídas do splitter. Por exemplo, aqui temos 4 usuários conectados à mesma porta POM. Uma porta POM possui um fluxo de dados downstream de 2,5 gigabits por segundo. Se os usuários se conectarem a esta porta através de splitters com diferentes números de saída, e eles sendo os únicos usuários ativos, o fluxo de dados terá a mesma média para cada um em todos os cenários mostrados. Esta média é de 625 megabits por segundo, tanto para o splitter 1 para 4, quanto o splitter 1 para 8, ou então até mesmo os splitter 1 para 32. Pois, em todos os casos, temos a mesma quantidade de usuários ativos. Aqui temos um exemplo de alocação simétrica de largura de banda. As duas ONTs possuem diferentes taxas de transmissão por causa da utilização de splitters diferentes. Um splitter 1 para 8, com 8 saídas ativas, e um splitter 1 para 32, com as 32 saídas ativas. É importante esclarecermos que este é um caso extremo e nem um pouco provável, porque estamos assumindo que todos os dispositivos conectados usarão 100% da largura de banda disponível pela porta POM ao mesmo tempo.
Portanto, se neste primeiro caso a ONT exigir 300 megabits por segundo nesta porta LAN, significa que assim os 12 megabits restantes seriam divididos entre as outras 3 portas LAN. Já aqui neste segundo caso, foi considerado o uso de um splitter 1:32, o que, em um caso extremo e improvável, significaria que cada ONT pode lidar com um fluxo de 78 megabits por segundo, que deverá ser dividido entre as 4 portas LAN existentes. Na realidade, cada ONT pode fazer o uso de maior largura de banda, devido à alocação dinâmica desta largura de banda ou algoritmo DBA. Muito obrigado por sua atenção, espero que você tenha gostado desta apresentação. E lembrando que estamos à disposição no fórum para responder às suas perguntas e suas dúvidas. Até logo!